Meu nome é Adriano Sá, sou o líder médico na Roche Pharma Brasil, membro da atual diretoria da SBMF e estou aqui para uma troca sobre carreira na indústria farmacêutica com Alessandra Vignola, VP da área de Medicina Geral na PPD Thermo Fisher, responsável por doenças hepáticas não virais, Biopharma Lead e Cell Gene Therapy Lead, baseada na Flórida. E também Luciana Prager, diretora executiva para tumores sólidos em Global Medical Affairs na Gilead, acumulando interinamente a função de Head de Oncologia baseada na Califórnia. Alessandra e Luciana, sejam muito bem-vindas à nossa roda de conversa. Bom, e para começar, por favor, nos façam um breve resumo da sua trajetória profissional na indústria farmacêutica até aqui, como que vocês chegaram até aqui. Luciana, poderia começar para a gente? Obrigada, Adriano, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, eu sou Luciana, eu tenho mais de 20 anos na indústria farmacêutica, eu sou médica e fiz esse movimento cedo na minha carreira. Me formei em medicina no Rio de Janeiro, trabalhei como médica, fiz a minha residência e continuei como staff no hospital onde eu fiz a minha residência, mas, de novo, bem cedo, há mais de 20 anos, eu migrei para a farma. Naquela época, nos anos 2000, bem no comecinho dos anos 2000, o papel de médico na indústria farmacêutica era muito misturado com o papel comercial. Medical Affairs não existia completamente e, como ainda hoje é uma realidade, a carreira de médico na indústria farmacêutica não era algo realmente muito conhecido. Então, eu, como muitos médicos da indústria, migrei da medicina para a indústria farmacêutica, pulando bastante no escuro, sem saber muito qual o meu futuro seria, e nem mesmo quais as minhas responsabilidades iniciais seriam. Nesses 20 anos, tive muitas oportunidades, trabalhei em muitas áreas, comecei na área de marketing, tive uma carreira muito comum da área de marketing, gerente de produto, gerente de grupo, em primary care ainda, e bem no início da existência de medical affairs na indústria farmacêutica, como um grupo autônomo, eu me mudei para medical affairs. E estou em Medical Affairs desde então, tem mais de 10 anos. Em Medical Affairs, eu também tive diferentes responsabilidades, diferentes áreas terapêuticas e trabalhei em diversos países. Como eu disse, a minha carreira começou no Brasil, no Rio de Janeiro, e de lá eu fui para a França pela indústria, pela Roche, que era a empresa que eu trabalhava naquela época, eu já me mudei, como o Adriano falou. Na França, eu entrei na oncologia, eu me mudei de volta para o Brasil, foi onde eu conheci o Adriano, tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, onde eu tive algumas responsabilidades em Medical Affairs, na oncologia, na afiliada brasileira, e é um dos grandes orgulhos que eu carrego na minha carreira, porque tive a oportunidade de montar e trabalhar com um time que até hoje me traz enormes recordações, e a Roche me proporcionou, eu digo isso porque a gente vai falar sobre possibilidades e como sair do país, e realmente ter o suporte de uma empresa do mundo corporativo nessa mudança é muito importante, é crítico, então foi pela Roche que eu, da França, fui para o Brasil e do Brasil vim para os Estados Unidos fazendo a mudança Roche Genentech, também para Medical Affairs, e na Genentech tive também a oportunidade de trabalhar com Clinical Development. Tem quase 2 anos que eu vim para a Gilead, para lançar a oncologia na Gilead. A Gilead está começando uma nova franquia, onde eu sou responsável, como o Adriano falou, pela área de tumores sólidos e agora, nos últimos meses, também interinamente, como head de toda a oncologia em Global Medical Affairs para a Gilead, uma empresa que está há mais de 30 anos trabalhando com virologia, mas que tem agora a oportunidade super atraente de lançar uma franquia inteira dedicada à oncologia. Então, esse é um resumo de 20 anos na indústria farmacêutica e de quase 30 anos de profissão, desde que eu me formei como médica. Excelente, Luciana. Vários pontos para a gente depois entrar em detalhes. Alessandra, nos conte um pouco da sua história. Com prazer. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, é um prazer. Eu comecei a minha carreira em 95,
Eu estava indo para o terceiro ano de faculdade, eu fiz farmácia na USP, e eu estava infeliz com o curso. E eu falei, eu preciso descobrir se eu vou gostar de trabalhar nessa área, senão eu tenho que mudar e fazer outra coisa. Então, eu trabalhei um pouco nos blocos da farmácia, lá em pesquisa básica, fui para laboratório de análises clínicas, e nada disso eu estava gostando. E daí eu falei, vou tentar a indústria. E apliquei para Bristol sem saber, na verdade, o que era pesquisa clínica na época, e fui trabalhar com o Dr. Sérgio Suleiman na oncologia, e na época era onco e AIDS junto, e HIV, que era parte do grupo do Dr. João Massude. E fui muito feliz lá. Fiquei 2 anos trabalhando com eles. O Dr. Sérgio foi assim, eu falo, meu padrinho na profissão. Eu tinha pouco para oferecer ainda em termos de conhecimento, né, no segundo ano completo de faculdade, mas eu só tinha vontade mesmo e a garra de aprender, e ele me pegou pela mão, foi aquele mentor, assim, de livro. Tudo que tem que fazer certo, ele fez. Então, assim, ele despertou uma paixão em mim que fica até hoje, assim, lembrando dos ensinamentos dele tudo. Da Bristol, eu fui para a Pfizer. Na Pfizer, eu fiquei 10 anos na Pfizer. Eu trabalhei em todas as áreas terapêuticas possíveis, menos vacina, e também tive diferentes funções. Eu trabalhei como CRA, como CTM, trabalhei como gerente de qualidade para a Pfizer Brasil. Daí eu virei head de grupo de pesquisa fase 3B e 4. Daí eu fui para a Pfizer Nova York, fiquei 2 anos na Pfizer Nova York, trabalhando com o time global de Celebra, onde eu fui Global Project Manager. Daí eu voltei para o Brasil. Eu acho que a minha história é um pouco parecida com a doutora Luciana, de indas e vindas, assim, a terceira vez que eu estou nos Estados Unidos agora, mas agora acho que eu não saio mais daqui. Mas aí eu voltei para o Brasil, daí eu fiquei como head do grupo de oncologia, da parte de pesquisa clínica no Brasil, e daí eu resolvi tentar a vida na CRO, e me mudei para a PPD, onde eu estou há 17 anos. Quando eu falo isso alto, até eu me assusto, e também tive diferentes posições aqui. Eu entrei na PPD para cuidar de uma conta de oncologia para a América Latina, daí eu virei responsável por todos os estudos de oncologia dessa CRO para a América Latina, daí eu virei Global Head do grupo de CTM de oncologia, e recentemente, o ano passado, eu saí da minha zona de conforto, que é a oncologia, e vim trabalhar com a parte de doenças hepáticas não virais, que é uma área que eu trabalhei muito tempo atrás, mas assim, não recentemente, e hoje em dia eu tenho responsabilidades comerciais também. Então, não só a parte de delivery dos estudos que eu tenho, mas eu tenho como responsabilidade de crescer essa área de negócios. Então, trabalho muito com a parte comercial, com account development. Então, eu estou assim, gostando muito também de sair um pouco da área puramente operacional e tá fazendo um híbrido de comercial e operação. E como você mencionou, tem alguns chapéus aqui que eu estou usando, depende do dia na empresa, mas eu tenho esse role de Biopharma Lead, que basicamente eu sou a pessoa de contato interno para clientes de Biopharma dentro da unidade de negócios, né, de medicina geral, e também tenho a responsabilidade de expandir os negócios de cell and gene, os estudos, né, o mercado de cell and gene therapy dentro da área de medicina geral. E agora não, tem 5 anos, mas eu estou baseada na Flórida e sou 100% home-based. Excelente, Alessandra. Ouvindo vocês duas, é muito interessante o quão diverso é a experiência de vocês, o quão rica foi essa experiência, e eu fico imaginando que cada mudança de posição que vocês duas tiveram teve um fator decisivo para acontecer isso. E aí, primeiro, então, volta a primeira pergunta para a Alessandra. Alessandra, o que foi o fator de sucesso na sua carreira? Então, quando a gente olha para vocês duas, de menos em vários aspectos, nós podemos considerar que vocês duas são muito bem-sucedidas. Na sua visão, olhando para trás na sua carreira, qual foi o fator de sucesso para você chegar até aqui? Eu acho que não é um só, é um conjunto de fatores, mas principalmente eu acho assim, em termos de conhecimento, eu tinha tanto quanto outras pessoas, ou outros tinham até mais, mas eu acho que o fator decisivo, olhando para trás de sucesso, são as competências emocionais. Eu sou segura disso. Eu acho que a forma como eu sempre fui curiosa em aprender. Eu era focada em fazer minha tarefa, mas querendo saber o que acontece antes e o que acontece depois. Como que a minha peça do quebra-cabeça se encaixa no todo. Eu sempre fiz muita pergunta, eu sempre demonstrei interesses de posso participar de ouvinte nessa reunião, eu posso entrar nesse meeting para ouvir isso, eu posso ajudar, eu ouvi dizer que tem uma iniciativa rolando na empresa nessa área.
não sei direito o que que é, posso participar, posso ser voluntária? Eu lembro que eu era aquela que preciso de um voluntário, eu estava com a mão para cima, porque eu tinha muito essa sede realmente de aprender. E eu digo que, assim, eu tive, acho que, uma sorte gigante de escolher uma profissão que eu amo. Para mim, trabalhar é um prazer. Se eu voltasse atrás, a minha carreira era essa, porque eu gosto. Então, por mais que você fale, poxa, é uma hora a mais, é no fim do dia, é no fim de semana, mas não tem tanto sofrimento, porque é algo que realmente eu gosto. Então, eu acho que isso, aliado com o fato de eu sempre tive uma visão de aonde quer que eu esteja, construir um time. Porque eu sozinha você não chega a lugar nenhum. Então, para mim, essa questão de você ter um ambiente de trabalho saudável, onde as pessoas podem trazer ideias, podem questionar o que o chefe fala de uma forma construtiva e respeitosa, não tem medo de represália. Tudo isso é muito importante, porque é aí que você tira o melhor das pessoas. Então, qualquer lugar que eu chego, a primeira análise que eu faço é o ambiente de trabalho, ele é o melhor possível para que cada um traga o seu melhor para cá, para a gente chegar onde já tem. Se não tem, eu tenho que consertar isso, porque sem time não tem objetivo que a gente alcança. Então, eu acho assim que além do esforço, da vontade de aprender, era muito dessa visão de que sozinha eu não vou para lugar nenhum, eu preciso levar, né, um grupo junto, eu tenho que ser humilde, fazer perguntas, saber reconhecer quando eu não sei, quando eu errei, mas eu acho que de verdade, assim, olhando a minha carreira e as pessoas do meu lado que têm muito sucesso, essa parte de competências emocionais, assim, faz muita diferença no crescimento, porque você trabalha com pessoas no fim do dia, não tem como, né? Super, Alessandra, me ressoa muito, que fica para mim da sua fala, é muito de curiosidade, espaço de confiança, construção de confiança com o time, busca por feedback onde você poderia fazer melhor. Super, super. Lu, o que você acrescenta a isso? Como foi a sua trajetória? Eu acho que tem muita coisa parecida, e é bacana ver que tem muita coisa parecida, porque também, desde o começo da minha carreira, ainda como médica, eu fui fascinada pelas pessoas que se destacam e sempre procurei encontrar um padrão nessas pessoas. Um padrão total é difícil, né? As pessoas são muito diferentes. Mas algumas similaridades existem, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Então, muitos dos fatores que a Alessandra destacou, eu sinto eles completamente. Não tem dúvida nenhuma que a competência emocional e a inteligência emocional, e você trabalhar no modo como você se relaciona com o outro, e isso ser um objetivo maior na sua vida pessoal e de carreira, se você quer ser bem-sucedido, é fundamental. Mas tem pessoas que chegam muito alto e que a gente até estranha, nossa, como pode se comportar dessa maneira e chegar? Então, acho que não é apenas isso. Autoconfiança é outro. Você realmente vestir essa identidade de que aquilo que você faz é bem feito. Para isso, não pode ser falso. Tem que você trabalhar duro, você tem que se preparar, mas o modo como você comunica, ele tem muito valor. Comunica com os outros, como ela ressaltou, isso está realmente relacionado à inteligência emocional, mas a comunicação de um modo amplo. Né? Como você fala, como você se posiciona, como é a sua linguagem corporal. Então, a autoconfiança, ela tem um papel. Se você não tiver convencido de que você pode, de que você agrega, é muito difícil que os outros te percebam dessa maneira. A Alessandra também falou em trabalhar fora das horas e tudo, eu destaco isso demais, e talvez para mim esse seja o número 1, e talvez isso seja muito relacionado à minha educação, mas trabalho duro, e muito duro, e mais trabalho do que todo mundo que está ao seu redor, sempre fez parte de mim. Acho que, Adriana, você sabe disso. Isso, para mim, está acima de muitas coisas. Eu trabalho com times e fui responsável pela construção de times, mas eu considero que o meu trabalho é sempre maior do que o outro, em horas, as minhas responsabilidades são maior do que as outras em intensidade, e eu não vejo uma carreira de sucesso nos Estados Unidos sem as pessoas trabalharem muito. A Alessandra falou a mal que faz. Propósito, para mim, também está, junto com o trabalho duro, muito no topo. Saber com muita certeza o que é que nos faz bem, o que é que realmente me mobiliza, porque não tem como a gente trabalhar
muito, e mais do que outros, e se sentir confiante, e comunicar de uma forma clara, se não tem muita paixão e muita clareza nesse propósito, o que é que eu quero. E é isso também que ajuda a gente a definir próximos passos, porque algumas decisões de carreira, e nem sempre a gente tem a oportunidade de tomar decisões, mas quando nós temos oportunidade de tomar decisões, são essas decisões que vão nos levar e que podem ser muito significativas nessa percepção de sucesso. E, para completar, eu não disse nada muito diferente, mas uma abordagem assim, um pouquinho mais pessoal, a gente está rodeado, a Alessandra tocou nesse ponto de time, eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que times são complementares e que ninguém consegue fazer absolutamente nada sozinho, mas mais do que isso, a gente está rodeado, não mais do que isso, mas um pouquinho diferente, a gente está rodeado de pessoas que nos percebem bem. Se você está num grupo em que você, por qualquer razão, porque em qualquer ambiente, mesmo nos mais saudáveis, terão pessoas, infelizmente, eu encontrei poucas dessas, mas que são tóxicas, que não vão gostar de você, que vão esbarrar, procure sair. Porque não tem modo da gente alavancar a nossa carreira se a gente não estiver conectado de pessoas que confiam em você, que gostam de você, que contam com você. A Alessandra disse, desde o começo dela, ela mencionou um mentor, ela estava começando, ela era estudante, e eu tive também a oportunidade de pessoas, mentores, amigos, colegas e pessoas que reportaram para mim, quer dizer, em todos os lados da hierarquia de uma corporação, me alavancarem demais, mas isso não vem por acaso, a gente tem que procurar esses ambientes, e se esse não for o seu ambiente, não hesite em sair. Claro que você pode mapear e pensar, será que essa pessoa que não contribui para mim, porque o turnover é rápido também na indústria, ela vai mudar, então eu vou ter paciência, eu vou ficar aqui quietinho, mas tenha isso em mente, que o ambiente conta, as pessoas contam, e não é só para cima. O lado tem muita importância, porque são os nossos colegas diretos que provavelmente vão nos levar para cima. Eles vão crescer também, e a gente quer parceiros quando a gente cresce, a gente quer ter confiança daqueles que foram nossos pares diretos e indiretos, que conversaram com a gente, que se tornaram amigos. Então, esse network, ele é extremamente importante e ele tem que ser trabalhado para todos os lados e todos os dias. Super, Lu. A sorte persegue quem trabalha duro. Eu achei super interessante como vocês se complementam, apesar de ter algumas coisas em comuns, mas algumas coisas se complementam. Na minha cabeça, quando eu ouvindo vocês duas, me ficou muito uma imagem do hard work e do propósito, e como um retroalimenta o outro. Você tem um hard work porque você tem um propósito, e por causa do propósito você trabalha duro. Então, isso é uma coisa que vira um círculo virtuoso muito interessante. Bom, eu queria abordar agora um outro aspecto, o do não sucesso. A gente conhece vários casos, eu tenho certeza que vocês, nesses tantos anos de indústria, conhecem casos de falha, de abandono da carreira. Olha, isso não é para mim, indústria farmacêutica não é para mim. Sem tentar entrar no antagonismo dessas respostas que vocês trouxeram agora nesse começo, o que vocês poderiam acrescentar? Onde acontece o abandono, a não progressão de carreira, a frustração com a indústria farmacêutica, que até mesmo, olha, não é para mim, eu vou voltar para a minha zona de conforto, ou qualquer que seja a minha área de formação. Para isso, Lu, começa para a gente. Sem entrar no antagonismo, mas eu vou trazer algo. Fica à vontade. E que a Alessandra também mencionou no começo. Ela não estava completamente feliz e ela foi experimentar. Eu acho que você não estar completamente feliz, e eu vou voltar no propósito, é algo que a gente tem que acessar sempre. Eu não quero de jeito nenhum olhar para trás na minha vida, quando eu estiver lá para frente, espero que eu vá muito para frente ainda na vida, e ter grandes frustrações. Eu gostaria de ter feito e eu não fiz. Então, diferente de insucesso, eu acho que não funcionar na indústria ou em qualquer área profissional deve ser, no mundo ideal, guiado por esse não é o meu propósito. Seria ótimo que fosse assim. E acho que está tudo bem.
e poderia acontecer mais, porque a gente também está rodeado de pessoas que têm um ranço, uma frustração, não estão completamente realizadas, mas mudar, abandonar, voltar atrás, tentar outro caminho, é muito difícil. Então, aqueles poucos, estou pensando especificamente nos médicos, mas que tiveram carreira científica e que vieram para a indústria, que desistiram, que foram fazer outras coisas, que eu conheci, de novo, foram poucos, porque eu acho que nós estamos numa indústria que, de um modo geral, ela é muito boa, ela é altamente regulada, ela tem benefícios e ela tem um propósito que alinha muito bem com a maior parte da nossa formação quando ela é científica. Mas se isso não for o caso, por qualquer razão que seja, eu vejo diferente, eu tenho uma relação com acho sucesso extremamente relativo. Então, eu acho que as pessoas têm que mudar mesmo, e vejo isso mais como, uau, corajoso, espero que você seja extremamente feliz, porque não é uma decisão fácil, não foi para nós sair de uma faculdade, deixar de ser médico, deixar de ver paciente, sair da academia como você fez esse movimento na sua vida profissional mais tarde do que eu, Adriano, mas são decisões que pesam muitíssimo. E eu não acho que isso seja um fracasso médico, da mesma maneira que eu não acho que a gente desistir da indústria farmacêutica e fazer qualquer que seja voltando para a academia, para a área científica, ou abrindo uma floricultura, seja um não sucesso. Eu acho que é simplesmente esse não é o meu propósito e eu quero ir atrás dele. Acho extremamente corajoso. Então, desculpa não ter respondido completamente, mas queria dar essa visão também. Respondeu sim, e eu me lembro de uma frase que diz que cada um define o que é o seu sucesso. É interessante isso. Alessandra, o que você nos acrescenta? Eu concordo com tudo que a Luciana falou, e para mim a opção não válida é ficar infeliz reclamando. Essa não existe. Essa não pode existir para ninguém. E assim, é uma que eu não admito para mim e nem para quem está ao meu lado. Porque você tem o poder de decidir a sua vida. Não tá bom? Muda. Tenta algo diferente. E mesmo dentro da indústria farmacêutica, quando a gente fala, cada vez mais tem tantos departamentos diferentes. Então, eventualmente, você não gostou de medical affairs, você não gostou de pesquisa, mas tem marketing, tem a parte digital, tem a parte de, sei lá, de manufatura, tem tanta opção hoje em dia. Então, assim, eu acho que primeiro tem que tentar explorar até internamente se exatamente a indústria como um todo que você não gostou, ou é aquele departamento, ou é aquela posição. Mas aquilo, se for realmente a indústria como um todo, tenta outra coisa. Eu acho que vale para qualquer outra profissão. E eu acho assim, um desafio específico da indústria farmacêutica é que ela é altamente regulada, né? O que não falta para a gente são SOPs, guidelines, diretrizes globais. Então, assim, você tem que aprender a ser criativo dentro de um ambiente formatado. Pensar fora da caixa, mas isso não pode, a compliance. Então, tem gente que se sente um pouco até acuado, fala, mas que coisa chata. Mas não, tem espaço para muita criatividade. Mas dentro de um ambiente, de novo, altamente controlado. Então, é para todo mundo? Não, mas como acho que nenhuma profissão é para todo mundo, não existe um perfil único que se encaixa, né? Mas eu acho que, como a Luciana falou, é um espaço, é uma indústria que é uma indústria muito forte, de muito sucesso e muito versátil. E mesmo quando você vai trabalhar numa empresa de biofarma, numa biotech, são realidades completamente diferentes. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo e para todos os gostos. Perfeito. Eu gosto muito quando você coloca que para a gente sair da área de reclamação e colocar para proposição, né? Toma as rédeas da sua carreira, né? Faça suas decisões, vamos mudar o nosso entorno. Interessantíssimo isso. Bom, e nessas mudanças a gente sabe que mais do que nunca, várias indústrias, eu estou numa empresa na Roche que está em transformação, mas a gente percebe o nosso ecossistema de indústria farmacêutica fazendo muitas mudanças, né? E aí essa é a minha pergunta para vocês duas. Qual vai ser esse profissional do futuro? Então, peço para você, Alessandra, começar as respostas. Como que você vê quais os skills, os capabilities, mindset, que a pessoa que está quase entrando, terminando uma formação e que quer entrar para a indústria, o que ele se preocupe para estar capacitado para essa profissão? Então, a gente tem várias análises de tendências, né, do que vai ser o futuro daqui a 5, 10 anos, mas ninguém tem uma bola de cristal exatamente para saber o que vai acontecer. Mas, na minha visão, não tem como habilidades emocionais sair de moda.
Você trabalha com pessoas, então se você está numa reunião, numa sala, encontrando remotamente, você tem que saber engajar seu time, você tem que saber liderar, você tem que saber negociar, você tem que saber influenciar, tudo isso continua válido. Eu acho que a questão de flexibilidade, a questão de disponibilidade, a questão de realmente, de responsabilidade, de se alguém saber que delegou isso para você, vai ser feito sem ter que cobrar, isso não é moda, isso veio para ficar e é uma questão de realmente um funcionário que está comprometido com a empresa. Então, isso tem que estar sempre. Eu acho que um outro ponto que eu sempre falo disso, você tem que ser especialista no que você faz. A pessoa tem que saber se chamou você, porque você é, no meu caso, a líder de doenças hepáticas não virais, eu tenho a resposta ou eu vou buscar a resposta. Mas eu entendo disso, mas eu não sou assim. Eu só não entendo disso, eu entendo disso e como isso se encaixa no todo. E o que eu vejo cada vez mais para o futuro não existe a opção de não saber trabalhar com dados. Porque cada vez mais os dados são interligados. A gente tem iniciativas aqui na empresa acontecendo de como a gente vai usar o dado, desde a fase pré-clínica à fase realmente pós-marketing, como que isso tudo a gente tem acesso no fingertips. Então, essa fase, eu não sou muito tecnológico, não dá. Você tem que ser, sim, porque você tem que pegar os dashboards, você tem que conseguir analisar, porque um dado que uma pessoa não consegue fazer uma análise crítica é só um dado que não significa nada. Então, na área de pesquisa hoje em dia, a gente não vai nem no centro mais, né? É tudo remoto. Mas, de novo, você consegue fazer uma análise de sinais, de risco. Então, essa parte de entender realmente como você consegue maximizar o benefício que a tecnologia traz, é algo que eu vejo como todo mundo tendo que saber navegar, porque cada vez mais vai ser necessário, né? Perfeito. A máxima de Darwin de que o mais adaptável sobrevive continua valendo para a nossa indústria farmacêutica. Exatamente. Lu, o que você nos acrescenta? Vai continuar valendo, né? Eu acho, tudo que a Alessandra falou, dessa vez eu não vou repetir, vou acrescentar. Uma das coisas, apesar de nós duas, aliás, passamos por várias áreas dentro da indústria e mais de uma indústria, ou seja, nós mudamos, e mais de um país, ou seja, nós mudamos e nos adaptamos, ela disse em capacidade de adaptar, mas apesar disso, e certamente isso contribuiu para onde a gente está, mas apesar disso, eu continuo achando que cada posição, cada período da sua vida, você tem que se estabelecer em entregar. Então, tem uma nova geração que quer mudar muitíssimo rápido e não entrega e não se desenvolve e é uma fina camada de conhecimento, nada é profundo. Isso não tem como ir muito longe. Vai rápido até um certo ponto e aí desmorona. Então, se eu tivesse uma sugestão, e sempre tenho essas conversas com o meu time, eu dou muito suporte a mobilizações e fiz algumas muito importantes na minha carreira, mas um tempo de entrega, de entendimento, de conhecimento que se estabelece e se consolida em cada movimento que você faz, ele tem muita importância. E isso a gente ouve pouco, apesar de eu acho que quando a gente vê carreiras bem-sucedidas, a gente vê que são pessoas que ficaram seus 2 anos, 3 anos, 4 anos numa posição, e não 8 meses, 8 meses, 8 meses, como é muito aí de algumas gerações mais novas. E o outro, a gente fala muito, ouve muito, pensar fora da caixa, isso é recorrente, mas eu acho realmente que desafiar, ter capacidade de desafiar o status quo, break the rules, realmente tentar transformar quando a gente vem de outras culturas. Eu estou vindo de uma outra empresa, eu ouvi muito quando eu cheguei aqui, a gente sempre fez assim, ouvi muito isso na Rocha, a gente sempre fez assim, então ser aquele, dá muito trabalho, mas ser aquele que desafia e que quer um pouco diferente, tentar diferente, certamente é um diferencial. Perfeito, e voltando aqui, nós conversamos agora há pouco sobre a autoconfiança para fazer isso, né, ligado ao propósito, o trabalho duro. Interessantíssimo. E agora, como último tópico que eu queria abordar com vocês muitas pessoas que estão na indústria ou que desejam migrar para a indústria têm o objetivo, né, de ir para fora do país, ter uma experiência internacional, que é onde vocês duas estão.
Queria que vocês trouxessem um pouco dessa experiência, tanto de, ops, isso eu não previ, sabia que ia ter mudança de cultura, mas como eu construí para chegar nisso, a Luciana já deu algumas pistas de que tem que ter entregáveis, tem que ter um conhecimento profundo, um hard skill, a Alessandra também tocou nisso. Então eu queria que vocês colocassem um pouquinho disso, para aqueles que querem ter uma carreira internacional, o que vocês trazem das suas experiências e que conselhos vocês colocam? Lu, começa para a gente. Eu tenho 2 experiências muito distintas, 3, na verdade eu fiz 3 mudanças de país. Uma delas foi completamente autônoma. Eu pedi demissão e fui por uma razão pessoal. Então, eu fui para a França sozinha. Eu resolvi o meu próprio visto de modo pessoal, casando, ou seja, eu consegui resolver meu visto, tive um pretexto pessoal bastante válido, mas eu fui sozinha. É super difícil. É muito difícil. Você chega num país sem absolutamente nenhum suporte corporativo, você olha, hoje seria online, nos websites das empresas, onde tem posições abertas. A França é um país grande, mas não é um país que é hub de globais, não é, tem poucas empresas onde a global está baseada na França, então a maior parte das posições eram para pessoas locais, que falam muito bem francês, que falam fluentemente, e eu digo, é para bem poucos. Experimentei também 2 mudanças onde eu tive completo suporte da empresa onde eu estava. Faz uma diferença enorme. Então, grande parte financeira, né? Você é sponsorizado com a viagem da família, empresas de colocação, empresas que vão dar suporte ao seu visto, e no meu caso aqui nos Estados Unidos, inclusive sponsorizar o Green Card, não seria possível sem uma empresa, tem pessoas que conseguem, mas de novo, o desafio é muito maior e é muito menor a taxa de sucesso de brasileiros e de estrangeiros que conseguem migrar por conta própria, de modo completamente autônomo, e se estabelecer completamente num novo país. Isso acontece por períodos curtos e depois esses períodos eles terminam e essas pessoas acabam voltando para o seu país de origem. É uma experiência extremamente válida, foi para mim, mas ela é muito mais complexa. Então, sendo sponsorizado por uma empresa, um caminho muito diferente, e apesar de muito difícil, muito mais fácil do que quando você vai por conta própria, eu acho que o primeiro passo é estar em empresas ou procurar empresas, se você não está, que dão suporte às pessoas migrarem, saírem do seu país, e essas são geralmente multinacionais, mas só o fato de ser multinacional não é o único ponto, porque tem muitas multinacionais que dão muito pouco suporte ou nenhum para esse tipo de exportação de talentos. Então, um é esse, e esse é o primeiro passo. E o segundo é entender quem foram os trailblazers, quem foram aqueles que já fizeram esse caminho, quais os passos que eles tomaram, manter contato, entender quais são as oportunidades e, de novo, network no país onde você quer ir é muito importante, porque indicações fazem muita diferença, fazer parte de grupos globais quando isso é uma possibilidade, se tiver uma cadeira no seu país, a gente está falando com o Brasil, para o Brasil, isso tem altos e baixos, depende do produto, depende da época, depende da empresa, mas, de um modo geral, o Brasil está no cenário global, na indústria farmacêutica, então procure os grupos globais, tenha uma posição estando no Brasil nesses grupos globais, porque isso facilita o network. Então, tem vários caminhos, mas certamente você está numa empresa que dá suporte a isso. Eu diria hoje, especialmente pós-pandemia, que as opções elas estão mais restritas, elas vão voltar, mas hoje elas estão mais restritas para suporte à mobilidade, é fundamental. Eu não indicaria, apesar de ter feito e ter sido feliz nessa, mas eu não indico a ninguém a fazer esse movimento por conta própria. Ele é muito duro. Super, Lu. Alessandra, acho que você, assim como a Luciana, teve diversas mudanças. O que você traz de aprendizados e dicas para a gente? Então, as minhas 3 mudanças foram sempre com a empresa patrocinando. Então, eu tive essa facilidade que a Luciana mencionou de ter visto resolvido pela empresa, ter ajuda para encontrar casa. Então, isso faz uma diferença. Do que eu vejo, assim, da minha primeira mudança, que eu acho que é a principal, de quando você rompe a barreira de eu já trabalhei fora, a primeira coisa eu acho que eu fiz foi verbalizar minha vontade de trabalhar fora. Então, assim, na época na Pfizer, a primeira Pfizer,
era aberta para esse tipo de opções, e eu verbalizei para o meu chefe na época, eu gostaria de trabalhar na Pfizer Nova York. O que eu tenho que fazer? O que é possível fazer? Então, desde aquilo, a gente começou a trabalhar para entender que posições que tem, que vagas que tem em qualquer momento. Então, eu na época, assim, eu sempre volto a reconhecer, mas eu tive maravilhosos mentores na carreira, e meu chefe na Pfizer também, o Valdair Pinto, foi muito parceiro no meu crescimento, na parte de realmente de opções que eu tive, né, de trabalhar em diferentes áreas. Então, ele me ajudou muito a realmente entender o que tinha possível. E outra coisa que a Luciana mencionou, que para mim foi fundamental, como eu sempre me voluntariava para qualquer iniciativa que tinha, eu participei de muitas iniciativas que tinham acesso a pessoas que trabalhavam na matriz. Então, esse network, né, é absolutamente fundamental para o teu crescimento na carreira, se você fica no Brasil ou se você sai. Então, quando eu apliquei para fora, eu te lembro que eu tive que falar, quem você conhece daqui da Pfizer Nova York, que é um monte de gente. Mas eu tinha nomes e nomes e nomes para colocar como referência, porque eu tinha trabalhado em diferentes grupos, com diferentes pessoas que foram contatadas e falaram, eu sei como que a Alessa está trabalhando. Então, isso contou demais. E acho que entender como que a empresa funciona, né? Porque nem sempre, aliás, quase nunca, a estrutura que você tem numa matriz, ela replica na estrutura que você tem numa filial, né? A da matriz é muito mais complexa e pesada. Então, entender o que você sabe fazer e como que aquele seu trabalho vai se encaixar lá, porque às vezes você não vai simplesmente mudar para o mesmo cargo, mas que outros cargos que existem que você pode aplicar. Então, mas eu começaria com uma discussão aberta com o line manager, falar é isso que eu realmente gostaria para o meu futuro, quais são os próximos passos. E até no ponto de você eventualmente ouvir e falar, essa empresa que você está no momento não vai te dar suporte a esse tipo de mudança. E daí a pessoa faz a decisão se é a empresa que quer estar ou não. Mas eu concordo com a Luciana, eu acho que essa mudança, até no mercado competitivo como a gente está, se você faz através da empresa, não é que ela vai ser fácil, porque é uma mudança de país, uma mudança de você trabalhar num ambiente, né, diferente, culturalmente diferente, tem os seus desafios por si só, mas ela é menos difícil, principalmente para a parte pessoal, se você vem com esse suporte da empresa. Super, Alessandra. Ter clareza do que quer, sinalizar na empresa, buscar entender quais as habilidades, capabilities que você precisa para atingir lá e fazer o trabalho duro para atingir lá. Bom, Alessandra, Luciana, muito obrigado. Obrigado pela generosidade em compartilhar a história de vocês. Tenho certeza que isso foi muito rico para a nossa audiência. E me despeço aqui. Esse foi mais um vlog da SBMF, Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica, e nos vemos no próximo. Em pé.